Boa tarde a todos. Abrimos mais uma reunião agora da nossa Comissão Especial de Estudos, analisando as gestões públicas esportivas de Ribeirão Preto. Primeiro eu quero agradecer a presença do nosso funcionário da Câmara, Luiz Fernando, sempre disposto e prestativo aqui com a gente. Muito obrigado. A presença do nosso ilustre e eterno árbitro internacional russo, muito obrigado. Coelho, que faz parte do grupo de apoio, representando ao esporte de formação. O professor Paulo Sargento, que faz parte também do grupo de esporte social. O representante do vereador Dadinho, muito obrigado. Ao João e ao Gesiel também presente. Quero primeiro agradecer e dar as boas-vindas ao Kleber do Carmo, professor que já foi até homenageado aqui na casa pelas seus grandes feitos no esporte. É mais um abnegado pelo esporte, muita ideologia esportiva. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Agradeço também a presença do professor Marcelo Irono, que atualmente também é funcionário e recém-aposentado do SESC, né? E passar a palavra, antes da abertura, ao meu companheiro de legislativo, que também faz parte, que é o vereador Paulinho. Muito obrigado pela presença, vereador. Uma boa tarde a todos. O presidente da CE, o vereador Boni, Dr. Luiz Fernando, aqui representando a coordenadoria legislativa, todos os ouvintes que nos acompanham através da TV Câmara, todos os presentes que têm participado ativamente aqui dessa CE, Dr. Marcelo e Kleber do Carmo. Sejam bem-vindos e de antemão já agradeço terem aceitado esse convite para enriquecer e fortalecer os trabalhos dessa comissão. Ok? Obrigado, Boni. Justifico aqui a ausência do vereador Marcos Papa, que está num evento em São Paulo, e também a justificativa que faz parte do grupo de apoio Miguel, que está em treinamento com a equipe dele de handball, e o Christian, que está numa reunião na Secretaria da Educação, mas eles também fazem parte dentro desse grupo de apoio, sendo um de esporte de alto rendimento, que é o competitivo professor Miguel, que é conhecido por todos, e o Christian, que é da Secretaria da Educação, que é o coordenador dos profissionais da área de educação física. Eu vou começar fazendo em separado os questionamentos, até depois por fato de análise, que fica melhor, né, Luiz Fernando? Antes eu queria que conste em ata, eu entrei em contato com o ex-secretário Edmilson Desordo, que hoje é integrante do Ministério do Esporte, e falei para ele sobre a nossa Comissão Especial de Estudos, onde ele se disponibilizou via e-mail. Eu vou mandar as perguntas para ele, e ele falou que gentilmente vai poder nos responder sim, dando também subsídio para nós, para que a gente possa ter um apanhado de informações, vendo quais as diretrizes que a gente possa estar tomando dentro de gestões públicas esportivas no âmbito da nossa cidade, que é Ribeirão Preto. Bom, primeiro, seja bem-vindo, professor Marcelo Irono, um amigo de décadas. Pergunta não tão difícil: quanto tempo você está dentro da Secretaria de Esporte em conhecimentos? Pode ir. Bom dia, não, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela essa atenção. A primeira pergunta foi fácil. Quanto tempo de funcionário? Eu entrei em 1990 na Cava do Bosque. Na verdade, eu entrei através da Secretaria da Educação, concurso público, e depois de um tempo foi me solicitado que eu fizesse uma transferência para a Cava do Bosque, para que pudesse desempenhar uma função junto à direção, na época, SUDERP, para desenvolver um trabalho na área esportiva. Como você já falou, de 90 para cá, conhecimentos que nós já entrevistamos alguns ex-secretários. Por quantos secretários você passou mais ou menos nesse tempo? Assim, tem uma noção? Não tenho nem ideia, mas se fizermos um cálculo aí de a cada um mandato, 4 anos, uma média de 2 a 3 secretários que rodavam, né? É bastante gente. Bastante. Não, o intuito aqui é apenas para a gente
poder dizer do subsídio que isso dá, você está fazendo as respostas para nós, seu nível de conhecimento. Você tem algum conhecimento quanto à porcentagem orçamentária que é destinada à secretaria? E saber se essa verba, porque eu sei que não é sua área, você não era financeiro, você não foi secretário, foi interino alguma vez ou não, Marcelo? Não. Mas, independente disso, por exemplo, a da faixa orçamentária, se você via dentro do desempenho dos secretários ou os comentários, se era satisfatório a verba que vinha essa faixa orçamentária, e quanto que isso daí era destinado, isso porque já vários secretários tinham aqui, se você sabia do quanto que era destinado isso em termos de folha de pagamento e o que era revertido para o esporte. Não, a gente tinha uma ideia, uma noção, até porque existe um limite de responsabilidade, né? Naquela época não existia ainda, mas era uma coisa meio que previsível, né? Até 60% era a média para se gastar com funcionário. Mas se falar em verbas, ela nunca é suficiente. Quando o trabalho é realizado, um bom trabalho é realizado, sempre há necessidade de um pouquinho mais de verbas. E ao que eu me lembre, há anos atrás a verba era um pouco maior, o orçamento era um pouco maior, né, o percentual. Para justificar um pouco mais esse dito, né, de que a verba nunca é suficiente, a gente gostaria de trabalhar sempre nessa ação de prevenção e nunca do aspecto curativo, vamos dizer assim, do esporte. Se você investe na educação, qualquer uma, desde a informal, a mesa formal, um percentual razoável, bom, você vai ter um gasto muito menor no aspecto de recuperação, no aspecto de curativo mesmo, né? Desde a área de saúde, da educação, no esporte, qualquer área social. O investimento vai ser muito menor se você aplicar de uma forma preventiva todo esse orçamento que é dado pelo município. Eu lembro também, pelo tempo que eu convivi com você, que você ocupou ali vários papéis, desempenhou vários papéis. Eu lembro que uma época você formou a academia de peso, você trabalhou uma época na administração, você dá subsídio na equipe de tênis de mesa, então você é uma pessoa meio eclética ali. Você vê, isso daí é um questionamento que já foi feito e levantado com os ex-secretários que estiveram aqui também, uma composição partidária. O que eu quero dizer é o seguinte, cargos com interferência política dentro da secretaria? Eu acho que essa coisa do cargo ser por indicação partidária sempre existiu, e eu acredito que vai existir ainda por um tempo, infelizmente. Porque os vários partidos que fazem a indicação, vou dizer assim, que eu não digo na sua maioria, mas um pouco, é apenas um apadrinhado político. E, infelizmente, isso dificulta todo um trabalho que é realizado nas secretarias, não só na de esportes. A de esportes também não fica. Mas isso é uma coisa que realmente você vê que esse apadrinhamento, às vezes ele traz sim um prejuízo dentro do andamento esportivo. Sim. Na maioria das vezes sim, porque é um apadrinhamento de pessoas que não têm a noção de trabalhar na área esportiva, fisioesportiva. Eu diria assim que é importante você ter um secretário político, acho que isso é muito importante, até porque ele vai poder desenvolver todo esse relacionamento com empresas, entidades, seja público-privada, terceiro setor, mas que tenha um segundo escalão para baixo, né, técnico, uma pessoa que entenda do que estão por lá para fazer. Acho que isso é importante. E quando existe uma indicação política, se for uma indicação política de alguém que entenda do esporte, ela sempre será bem-vinda. Porque pessoas que querem trabalhar com esporte têm a porta aberta na Secretaria de Esportes. Pode ter certeza que vai ser muito bem recebido. Temos lá vários casos já anteriores a isso. Vários profissionais, professores de faculdades, professores de clubes, técnicos, que foram indicados politicamente, mas que desempenharam papéis fundamentais, muito importantes para que o esporte pudesse crescer. Então, o fato de ser apadrinhado político não quer dizer muita coisa. Agora, existe um apadrinhado político que entende do que está fazendo. Esse é o diferencial dessa indicação, que a gente sempre tem esse receio. Capacitação técnica e não capacitação política. Exatamente, né? E dentro dessa situação que você conviveu, você via alguma situação que você poderia falar, não, Boni, talvez isso poderia ser aparado de determinada forma se fosse feito assim?
Existe várias ações, várias situações que existe uma discordância. Não só minha, como de outras pessoas também. Isso é lógico, isso é normal. Não quer dizer que seja certo ou errado. São visões diferentes. Eu tenho uma visão que eu sou um professor de educação física, não sou técnico, tá? Já fui técnico de modalidade, mas eu me defino como professor, como educador físico, um educador de esportes. O educador, ele tem uma visão um pouquinho mais plural. Ele é um pouquinho mais generalista, sabe? Ele quer ver a ação social em cima da ação que ele está fazendo. O técnico, ele já é mais, como diria assim, capacitado para fazer um trabalho de rendimento. Existe não sei se eu estou tentando entender, mas o técnico, ele tem uma responsabilidade de render. Eu diria assim, uma comparação grosseira com a Copa do Mundo aí, sabe? Pega um técnico da seleção brasileira. A obrigação dele, entre aspas, é ganhar o jogo. Ele tem que ganhar a Copa do Mundo, senão ele não vai ser repercutido, não vai aparecer a função dele. Parece que ele não trabalhou direito. Quando você não ganha um campeonato, né? Acho que no Brasil é muito claro para todo mundo isso aí. Se você não é campeão, você não é nada. O vice geralmente não é nem aplaudido, né? O terceiro, então, assim, e assim por diante. A gente brinca com isso aí. Em alguns países, o vice é idolatrado também, o terceiro também, sabe? Até a própria participação é idolatrada. O pessoal fala, puxa, foram lá competir, conseguiram participar. Várias atividades que você fala assim, você não tem a chance de ganhar, mas você está lá participando. Então isso é importante. E eu vejo isso. E eu queria ver isso também na própria prefeitura, na própria Secretaria de Esportes. Em que pudesse ter um atendimento um pouco mais abrangente na atividade física, não só na área de esportes. Uma pergunta que eu tenho feito a todos os funcionários e também secretários: qual a análise que você faz hoje sobre os espaços físicos da Secretaria de Esporte? A Cava do Bosque ela já foi um celeiro, desde atletas, de técnicos. Tivemos excelentes técnicos que infelizmente vão nos deixando por um motivo ou outro, e a substituição está ficando difícil de fazer. Então a gente sente essa falta um pouco isso aí. E em cima disso eu falo do espaço também. O espaço também já foi um espaço bonito, um espaço vistoso, em que quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu tentei jogar voleibol, né, Russo? Tentei jogar voleibol lá na Cava do Bosque, na época do que o Roger estava lá também, uma época. Mas enfim, assim, tinha a seleção de Ribeirão Preto. E eu fui lá, sentei na arquibancada e o pessoal, vem cá jogar com a gente aqui. Falei, como assim joga? Não, tá faltando um, você joga com a gente. Você gosta de jogar futebol, voleibol, tá sempre com a gente aqui e tal. Aí você entra, né, e faz aquele fundinho, né, brinca só mais no... Mas enfim, quer dizer assim, quando eu pisei na Cava do Bosque para jogar voleibol, e eu olhei aquela imensidão, aquele ginásio maravilhoso, aí você fala, puxa vida, olha, eu tô na Meca, né, tô no Maracanã, né, então assim, e isso aí hoje me causa um desânimo, uma frustração muito grande, por perceber que ela está um pouco deteriorada, um pouco caída, né? E a gente tem um sonho para isso, e o sonho é recuperar essa Cava do Bosque, né? Talvez fazer uma ampliação nas dimensões da quadra, para deixá-la um pouquinho mais próxima ao oficial, né? Hoje, deixa eu te contar uma novidade. Quando teve a final do Campeonato Paulista e junto estava com o Radamés Latari, que nós assistimos o jogo da final junto, que é o coordenador, é o diretor da Confederação Brasileira de Vôlei, e eu fiz um comentário sobre a Cava, que ela não era oficial para o basquete, que não tinha área de recuo, futsal não tinha as dimensões, a única modalidade era vôlei. E fiquei mais admirado quando ele falou que pro vôlei também não dá para jogar o campeonato da Superliga ali, porque não tem espaço de publicidade permitido. Então hoje nós estamos com uma quadra que realmente já ficou obsoleta. Infelizmente, a gente está vivendo esse espaço, até porque quando ela foi construída em 52, ela era um dos maiores ginásios que tinha no país. Se não me engano, foi a primeira quadra, né, o ginásio, que teve tabela de vidro no basquete. Então, assim, são situações que você não tem ideia lá. É tudo amarrado, aquela armação lá da Cava do Bosque, da estrutura do telhado, sabe? É tudo amarrado. São madeiras de 60 anos atrás. Imagina durar até hoje. Então, assim, é uma coisa fantástica. Me parece que semelhante a ela é a recreativa, parece que também foi feita com esse mesmo sistema, pelo mesmo engenheiro,
que se não me engano é um engenheiro búlgaro, alguma coisa assim, sabe? Um europeu, enfim, mas que fez a Cava do Bosque, esse ginásio aí da Recreativa, e me parece que o salão do Regatas, parece que ele fez também. Você não percebe que ele é amarrado por madeiras, né? Feito com madeiras trançadas, vamos dizer assim, porque tem uma cobertura lá, né? Uma parte que veda, né? Que você não tem a ideia do que é essa madeira por fora, lá por cima também. Mas eu falo assim, se falar em espaços, eu trabalhava lá também na sala de musculação. A sala de musculação era uma sala que estava abandonada, na verdade. Os aparelhos também não existiam. Nós recuperamos alguns aparelhos, tínhamos doações de algumas empresas da cidade, né, que põem esse produto como mostruário, e depois de um certo tempo de mostruário, eles nos liberavam para que pudesse colocar na sala de musculação. A gente buscava esse aparelho lá nessas empresas, enfim, e colocar na sala de musculação. Conseguimos recuperar a sala de musculação, fazer um trabalho com a comunidade, mas depois, com o tempo, também, esse aparelho também tem uma vida curta também, né? E essa vida útil e curta provocou isso aí também, de não ter mais aparelhos. E aí, qual era a ideia da secretaria na época? Era fechar a sala, dar uma renovada no piso, na parede e tudo mais, e trocar os aparelhos, né? E nesse meio tempo, para eu não ficar parado na Cava do Bosque, me foi sugerido trabalhar com tênis de mesa. Então eu fui com tênis de mesa, então estou lá há 6 anos, e nesses 6 anos... Professor Maurício. Né? Nesses 6 anos, sabe, não voltamos à sala de musculação até hoje. Então assim, é uma coisa que perdemos. Né? Então você falava em estrutura física, essa também é uma perda muito grande. Que a comunidade utilizava aquilo lá para fazer uma sala de ginástica também. Os atletas que não tinham convênio com academias também utilizavam aquela sala lá. É uma sala ruim, vamos dizer assim, né? Não tinha aparelhos, né, top, né? Mas fazia um trabalho físico muito interessante para o pessoal poder trabalhar, para o pessoal poder treinar e poder competir depois. Okay. Bom, você, a gente sabe que vem de uma atividade de outra entidade que também envolve esportes, que é o SESC, né? Mas não quantificando pelo orçamento que o SESC tem, porque é diferente, totalmente outra realidade, né? Mas pelo funcionalismo, a funcionalidade, a operacionalidade que tem o SESC. Se você fizesse uma analogia, por exemplo, eu te mostrei um organograma de como está Ribeirão Preto hoje, né? Vamos lá, mas você viu o organograma e você fez um comentário, né? O que você, por exemplo, dentro daquele organograma que foi apresentado da atual secretaria, o que você acha que é funcional? Você sugere mudança? Porque a gente sabe que tem diferença orçamentária, né? Esse é o nosso contexto, né? Mas em função, visando justamente as funções, o que você me falaria do organograma que é apresentado hoje na Secretaria de Esporte em função de um organograma que você tem numa outra entidade? Não vou comparar, eu não gosto desse tipo de comparação. Vou só pensar assim, eu trabalhei lá na Cava do Bosque e tive diversas incumbências lá. Diversos secretários me passaram algumas ações que eles gostariam que fossem feitas. Tá? Quando eu fui montar uma equipe, a equipe que foi me sugerida, sabe, era difícil. Por quê? Eu costumo dizer, se você quiser fazer alguma coisa, peça para aqueles que não têm tempo. Porque quem tem tempo não quer fazer. Então assim, é meio cruel, mas então, assim, chamamos acho que umas, sei lá, 12 pessoas para a gente fazer uma comissão, enfim, de trabalho. Dessas 12 pessoas, 3 apareceram para a reunião. Renovamos o convite, apareceu mais 1 ou 2, não lembro bem. Mas enfim, assim, quer dizer assim, que é difícil trabalhar nesse sentido, nesse jeito, né, desse modelo operacional. Se você tiver uma equipe com 5 que querem trabalhar, você realiza. Tenho certeza disso. Você consegue realizar um bom trabalho lá dentro. Tá? E lá tem muita gente boa. Tem muito professor bom que ainda está um pouco encostado. Sabe? Se conseguíssemos resgatar essas pessoas, com certeza você teria um trabalho perfeito. 10 talvez fosse um número muito grande para se trabalhar. Talvez o próprio secretário da época tivesse indicado 10 para tirar 5 para poder fazer uma equipe que funcionasse. Mas enfim, assim, resumindo a sua pergunta, eu diria assim, me deem
uma equipe que quer trabalhar, que a gente mostra resultados. Isso é fatal. Qualquer área, qualquer setor de lá, desde da vigilância, segurança, limpeza, da alimentação, da odontologia, todos os setores lá, você vai perceber que, tendo pessoas que querem desenvolver um bom trabalho, o fruto acontece naturalmente. Lógico, é trabalhoso? Super. É difícil? É desgastante? Tudo isso a gente entende. Mas se você não tiver uma equipe coesa, que há uma cumplicidade, uma confiabilidade, que existe uma coisa de eu pensar e hoje estar na frente pensando junto, a gente não vai conseguir desenvolver nenhum trabalho em equipe lá. Tá? Lá não, em qualquer lugar, né? Qualquer setor, e não só da prefeitura, se for do privado, é a mesma coisa. Se tiver uma equipe no privado que não quer trabalhar também não vai desenvolver. Sabe? Ah, mas você pode mandar embora. Não é assim que funciona. Sabe? A gente tem que ter um trabalho de relacionamento, um trabalho de cumplicidade, de novo, essa palavra, cumplicidade de novo, para poder realizar um efetivo trabalho, realizar uma coisa prazerosa e que dê resultados. Porque motivação caberia nesse meio? Motivação, com certeza. Sabe? Então, assim, cabe a quem está dando a função, quem está dando o trabalho para frente, né? Motivar. Isso aí, está delegando, né? Ter essa coisa, motivação. Sabe? Não é o que eu vou ganhar com isso. Sabe? Isso é muito mesquinho, né? Mas o que vai resultar de bom para a comunidade? Acho que isso que falta a gente pensar em conjunto quando for trabalhar a equipe. Sabe? Porque se for pensar no ganho pessoal, sabe, sei lá, talvez dinheiro, né? Talvez um brinde, um presente, né? Que não é o caso, com certeza, né? Mas se você falar assim, olha, o trabalho que você está desenvolvendo, o que você está fazendo aqui hoje, vai repercutir com a comunidade X, comunidade Y, com essa faixa etária, com esse grupo de crianças, eu tenho certeza que muita gente que está lá, sabe, vai abraçar a causa. Sabe? Não vou puxar o saco, mas o Coelho está aqui, o professor Paulo Sargento do badminton, o pessoal que está sempre lá com a gente também. Tenho certeza, se falar para ele, pessoal, vamos montar um grupo aqui, vamos. Se eles falarem vamos, eu confio e acredito. E vai ser alguma coisa boa, pode ter certeza disso. Essa é uma das coisas que nos preocupou na outra reunião, que até foi comentado pelo Dado, quando foi questionado o secretário, Marcelo, que essa ideologia hoje continua porque perdura com o Kleber, perdura com o Marquinhos Coelho, com o Paulo, e a hora que não tivermos mais as pessoas com essa ideologia, é essa que é a nossa preocupação. Por isso que a gente está vendo uma forma que a gente possa mudar, uma forma de gestão onde a coisa aconteça por si só. Porque um exemplo que foi dado pelo Danilo, que estava na outra reunião aqui também, ele tinha um substituto que abandonou porque está com carrinho de lanche agora, que ele viu que o caminho vai ser outro mesmo. Então ele falou, meu substituto eu não tenho mais, Boni. Então é esse que é um dos caminhos que a gente precisa trilhar para ver o que a gente pensa. É um dos caminhos, uma das vertentes nossa nessa gestão, a gente ver que possa direcionar esse caminho. É um problema a continuidade esportiva ser vinculada diretamente à política, que é uma coisa que nós vimos. Com certeza. Qual o papel? Nós fizemos um conselho que todos enalteceram. O Ney falou, Boni, vocês ainda não têm noção do que foi a criação do conselho que vocês fizeram. Foi aprovado um conselho municipal, saiu já no Diário Oficial semana passada a constituição dele, provavelmente vai ter a primeira reunião, onde a gente vai instituir o regimento interno, tudo. Isso vai dar um poder muito forte para o poder de fiscalização do nosso esporte. Então, qual você viu, nesse contexto todo que você viu, pela sua experiência, o que você vê que esse conselho realmente ele pode fazer e trazer? A visão desse conselho, eu diria assim que ele foi uma comparação bem grosseira. É o mesmo do conselho do Fundo Pro Esporte. Existe um Fundo Pro Esporte na Secretaria de Esportes que faz o gerenciamento das atividades de competição, repasse de verbas, alguma coisa desse sentido. Eu acho que ainda existe isso aí. Desculpa se eu estiver falando... Não, está falando certo. A gente viu que tem, mas acho que ele fica derrubado depois que foi instituído o novo conselho. Então, se for trabalhado com a mesma cabeça, vamos dizer assim, que foi feito o Conselho do Fundo Pro Esporte, vai ficar difícil trabalhar. Por que eu digo isso aí? Porque o Conselho do Fundo Pro Esporte ficou meio que fechado na própria Secretaria, não foi aberto, sabe?
Eu sei que vou ser criticado por isso, mas o pessoal fala, não, era aberto sim, tinha até pessoas da própria, fora da Cava do Bosque, a maioria eram gestores fora da Cava do Bosque, mas que existia um relacionamento muito intenso, muito fechado entre eles lá. Então eu acho assim, acho que o conselho tem que ser um pouquinho mais plural, um pouquinho mais aberto, sabe? Tem que ser mais generoso no sentido de participação, sabe? Que às vezes, para o conselho funcionar, às vezes, eles vão falar assim, mas se eu abrir muito eu não consigo fechar nada, né? Então esse é um perigo que pode ter, que pode acontecer também. O que eu falo que é importante no conselho? Ele é deliberativo ou ele é consultivo? Deliberativo. Se você não trabalhar junto, se conciliar, se não trabalhar junto com a própria secretaria, vai ficar difícil. Seriam duas forças fortes, vivas, né, trabalhando em paralelo. Então, assim, não tem que concordar em tudo, lógico, senão não vai ter definição, não vai ter crescimento. Mas essa discordância tem que ser uma discordância saudável, tanto de um lado como do outro. E se houver um momento que houver briga, né, de guerra de braço, né, braço de força, né, vai ficar difícil eles trabalharem. Quem é do conselho, que eu não sei quem ainda, mas e a própria Secretaria de Esportes, no caso dos secretários diretores. Então, eu acho que esse relacionamento tem que ser bem intrínseco, bem fechado, bem de novo, né, falar cumplicidade de novo, mas enfim, né, tem que ter essa coisa de olhar nos olhos e falar, ó, eu tô falando a verdade para você crê em mim? Já que tá em mim, vamos fazer assim que vai dar certo. E aí começar a trabalhar nesse sentido. E não começar a jogar com as na manga escondido, né? Para tentar fazer uma atividade e depois falar, tá vendo? Não deu certo porque você não fez o que tinha que fazer. Mas você em algum momento ajudou, falou e fez. Então, assim, um pouco acho que é isso aí. Um pouco que falta talvez pra gente é ter esse jogo um pouquinho mais aberto, né? Não sei se politicamente isso é viável também, tá? Não sei se estou falando besteira também, né? Ele falou alguma coisa que politicamente não é. O que você acabou de viável, falar né? era o que eu falaria se você sugerir algo que pudesse ajudar nessa relação que existe quando há um envolvimento político. Eu acho que a política... Uma coisa que você falou, e é sensato, por exemplo, um secretário tem que ser realmente um cara político. Mas ao mesmo tempo você tem um conselho deliberativo fiscalizador que ele não vê uma ação política de politicagem, vamos dizer assim. Exatamente. Mas sim uma política do esporte, como a coisa vai funcionar. E talvez entre no critério que você falou. Ele pode ser um político, mas tem um corpo técnico junto com ele que é diferente, né? Exato. É onde a gente brinca muito nas rodas, nas conversas, né? O pessoal sempre me pergunta, mas você não acha que... Eu falo, não, eu acho que o secretário tem que ser político. A função do secretário é político. Então, assim, às vezes, você colocar alguém técnico como secretário, ele tem a ideia, tem a noção, mas não tem o jogo de cintura, de fazer a verbalização, sabe, a ação de fazer as coisas. Às vezes o secretário político ele consegue ter essa ação. Ele tem um relacionamento com a própria Câmara, com o prefeito, com o outro secretariado, com as entidades da cidade, seja pública ou privada. Ele tem esse relacionamento. Ele sabe trabalhar. E eu falo, quando eu falo política, sempre no bom sentido, é o bom político. Não dá para trabalhar na... o tomar lá da cá é complicado. Você vai ficar preso, fica refém uma hora. Não tem jeito. Então, assim, se você trouxer um evento, sabe, social, esportivo, cultural, enfim, que tenha qualidade, duvido que alguém, em qualquer lugar de Ribeirão Preto, vai falar que não faça, que não vai dar certo. Eu duvido, não é possível que tenha alguém que fala isso. Mas para isso é preciso que você tenha um relacionamento com todo mundo. Você tem que ter a porta aberta para poder fazer a coisa virar. Porque senão você vai ter muito não. Quando você pede alguma coisa, com certeza você leva 10 não para ganhar 2 sim, ou 1 sim. E é isso que eu falo que faz a parte da equipe. Isso faz parte do secretário. O secretário ser político, um pouco é isso aí. E qual que é a equipe do secretário? Aí ela tem que ser técnica. O diretor tem que ser técnico. O coordenador tem que ser técnico. Eu digo, entender do que está fazendo. Não precisa ter a formação. Tem muita pessoa que não tem a formação de educação física, mas tem um conhecimento, é um notório saber que vai desenvolver aquela função tranquilamente. Então tem pessoal que jogou basquete, né, faz tempo aí, com certeza, sabe, se der na mão dele a coordenação do esporte competitivo, ele vai tirar de letra.
por causa da vivência que ele teve, sabe? Ele participou junto, ele conviveu, sabe? Aí eu falo assim, você vai em jogos abertos, jogos regionais. Quem foi para 3 jogos regionais, jogos abertos, com certeza aprendeu muita coisa de todos os sentidos, todas as áreas. Não só da área esportiva. Tem tendência, pessoal que trabalha para fazer a coisa virar. Vai arrumar a cama, vai arrumar colchão, vai limpar a coisa, vai lavar o uniforme, vai fazer a comida, vai fazer a logística de transporte, que é uma coisa louca, maluca. Então vai ser isso aí, falta gente para trabalhar com isso. E não precisa ser um expert no assunto, mas tem que ser aquela pessoa que tem a vivência, o conhecimento e a boa vontade, principalmente. Tendo a boa vontade, você aprende rapidinho e você consegue desenvolver com maior tranquilidade aquilo que foi de incumbência para você. Agora, quando você não quer fazer, vai ficar difícil. Quero dar as boas-vindas e agradecer a presença do ex-secretário que já passou aqui para nos dar algum apoio, ajuda, grande Marcelo. E fica aberto aos demais, mesmo Kleber, se tiver algum questionamento durante as colocações, ao próprio Marcelo que já esteve aqui, foi de grande cunho para o nosso conhecimento e em termos do que foi a administração. Já conhecido do Marcelo Irono também. Com certeza. Kleber, trabalhamos juntos. O Marcelo ou não? Não. Como atleta, né? Atleta da equipe dele. Me permita, não, você falou no Marcelo. Dele? Como secretário, né? Quando secretário ele foi atleta. Tá. Ah, você era atleta naquela época? Eu era técnico. Faz tempo. 87, mais ou menos, né? 87, 88. Me permite falar, lembrar do Marcelo. O Marcelo foi que me mostrou um pouco do estatístico, da logística, do Excel. Sabe, ele falou assim, olha, eu tenho essa verba aqui pro ano inteiro, eu vou dividir em 12, vou dividir por modalidades, vai ser assim, vai ser assado. Cada técnico tem isso aqui para gastar durante o ano. Conversa com eles, faça com que eles façam um 1/12, um trabalho de 1/12 do que vai gastar. Se você não usar aqui em janeiro, pode usar em fevereiro, e puxa de março para cá e faz assim, faz assado. Ele que me ensinou. Então, agradeci ao Marcelo aqui. Naquela época não se tinha computador assim, né, de top, né, de ponta, né. Mas ele falou assim, ó, se você trabalhar assim, você consegue trabalhar com todos os técnicos, porque você transfere um pouco da responsabilidade do uso do dinheiro, vamos dizer assim, né, da sua dotação, para o ano inteiro. Você faz as escolhas. Você tem um valor que dá para em 6 competições por ano, em 4 competições por ano. A escolha é qual que você quer ir. Não vou falar para você, ó, vai nessas 4 primeiras e depois fica 8 meses sem ir. Né? Então assim, um pouco foi disso aí. Então, lembrar do Marcelo, obrigado pelos ensinamentos, O que você acha, Marcelo, do Bolsa Atleta? Porque você fez parte uma vez também do conselho, não fez? Do Bolsa Atleta? Fizemos parte do conselho Bolsa Atleta. O Ney do Bock, que foi praticamente, ele falou que escreveram a várias mãos, mas foi ele que praticamente deixou um legado de ter o Bolsa Atleta. Ele falou que hoje o Bolsa Atleta precisa ser reestruturado, readequado, porque muito tempo já se passou. O que você acha do Bolsa Atleta, que você que está lá ainda na cava? Depois eu vou perguntar o Bolsa Atleta ele é uma necessidade. Eu acho que é importante ter. Acho que nós temos que ter equipe de pontas até para servir como espelho, né? É meio jargão, mas é isso mesmo. Sabe? A pessoa que chega na prefeitura, na Cava do Bosque, ela faz a inscrição para a escolinha de voleibol, de basquete, qualquer escolinha, enfim. É importante que ele veja, quando ele tiver X idade, onde ele pode chegar, pode alcançar. Acho que é uma outra comparação também, né? Eu falo que é a faixa do judô, né, Kleber? A criança chega lá com 5, 6 anos de idade, faixa branca. Ela sabe que com 16 anos, ela pode conseguir a faixa preta. Então o que ela faz? Ela treina ano a ano para passar de faixa, ganhar os graus e vai se desenvolvendo. Que com 15, 16 anos, já começa a fazer toda uma preparação para fazer o exame da faixa preta. Então acho que é isso que é o importante, né, para a gente ensinar para as pessoas que existe um objetivo lá no fundo. Sabe? Não está muito próximo não. Mas qual que é a ideia sempre? A ideia é desenvolver ano a ano, aplicar os conhecimentos, melhorar a sua técnica, sua tática, para chegar na época X a conquistar o que está pensando, né, lá para frente. Uma pergunta que a gente comentou, tal. Qual a sua experiência que você vê dentro de jogos, tudo? Se há uma distinção ou não junto àquelas cidades onde apresentam, junto com a secretaria, o suporte de uma fundação, e o que você acha?
Nós tivemos uma experiência logo que eu entrei na prefeitura, na década de 90, né, nos anos 90. Tínhamos agora se não me falha a memória, acho que é Presidente Prudente, tinha uma fundação, uma autarquia, em que nós buscamos alguns conhecimentos lá com o pessoal da autarquia, né, de Prudente, para que fosse colocado aqui em Ribeirão Preto também. Eu acho assim, é uma ação que deve ser feita. Acho que é importante, sim. Na minha opinião, ela deve ser feita, até porque é um meio que você consegue arranjar mais apoio financeiro, suporte financeiro para desenvolver o trabalho. Você tem uma liberdade um pouco maior para fazer a gestão, né? Não que vai ser uma gestão fraudulenta, mais fácil, não é isso que eu quero dizer. Mas enfim, assim, então um conselho que vai gerir, que vai ordenar essas ações todas, tudo a ser documentado, lógico, enfim. Mas é importante que tenha essa relação de novo de parceria com a própria prefeitura. A fundação, a autarquia, ela só vai existir realmente se tiver esse acesso com a prefeitura, esse relacionamento. Franca, até o ano passado tinha a FEAC, né, que é a Fundação de Esporte, Arte e Cultura. Prudente ainda tem, Araçatu parece que ainda tem, São Caetano é o concurso, né, porque a receita financeira que eles têm lá é fora de série, né? Quem acompanha jogos abertos sabe como é que é a estrutura que eles desenvolvem, né? A gente brinca, né, fala assim que eles não conseguem gastar toda a verba deles do ano, né? Enquanto que a gente aqui no terceiro, quarto mês já estamos meio que com o pires na mão. Mas acho que assim, é importante assim, ter uma coisa alternativa também, até para a gente poder aprender, né, para fazer um melhor uso do nossa verba, né? Como você avalia isso? Estou falando de uma visão sua bem particular, pelo tempo que você tem lá dentro, também foi questionado com os outros secretários que aqui tiveram, você não é secretário, mas você tem uma vivência como dado dentro da secretaria. A participação da secretaria nas 4 frentes que normalmente ela tem, que é o esporte educacional, o esporte social, a formação e o esporte de competição. Como você vê a atuação da secretaria nessas 3 frentes? Depende do hoje, secretário. Ou como seria? Eu acho que depende muito do secretário. Quando o secretário tem a visão competitiva, a tendência, tá? Não estou falando que não vamos precisar também fazer uma leitura errada também, mas enfim, quando o secretário ele é competitivo, a tendência é ele virar mais para o lado competitivo. Quando ele tem uma formação generalista, a tendência é ele ir para o esporte das escolinhas, enfim, o trabalho com a comunidade. Eu acho que a prefeitura, a Secretaria de Esportes, ela peca um pouco nesse sentido. Eu acho que ela não equilibra bem as ações. Chegaram a alguns momentos, anos atrás, muitos anos atrás, aliás, a gente tinha, por exemplo, uma equipe mirim, né, vou falar de judô, tá? Desculpa, só para não ser leviano com outras modalidades, mas enfim, uma equipe mirim de judô, aí tinha uma equipe adulta de judô. Quer dizer, a criança fazia mirim, vamos dizer que fosse de 10 a 11 anos. Ele fazia aula lá de 10 a 11 anos. 2 anos ele fazia aula. De repente ele tinha que escolher uma outra modalidade, porque não tinha sequência. Aí ele tinha o adulto como judô. Então como é que se desenvolve um trabalho com esse segmento, essa segmentação muito grande para fazer essa sequência? Então, falar, sei lá, voleibol do Coelho lá, né? Falar, o Coelho monta lá uma equipe de infantil, sei lá, qualquer idade, desculpa aí, 14 anos. De repente o moleque faz 14 anos, fez 15. Ele não tem a sequência, não tem uma escolinha de 15 anos. Tem uma lacuna, um lugar vago. Mas e aí? Não. Quando ele fizer 17 anos, ele volta para fazer a escolinha de 17 anos. Então assim, é meio cômico até, né? A gente acha que é meio cômico, mas na época era meio cruel pra gente, né? A gente conviver com isso, né? Ou então era professores. Aí fazia aula, ajudou com o Kleber, sabe? Depois ia com o Marcelo, depois, sabe? Aí o Kleber não ensinava certo, tá? Aí eu tinha que corrigir o Kleber e vice-versa. Então assim,
É difícil trabalhar assim. Então falta um pouco dessa política interna também. Política e metodologia? Metodologia, então assim, tem que sentar. Então, quem são os professores da área? Esses. Vamos sentar e conversar. Como é que vai ser a nossa sequência? Começamos de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Começamos com o adulto e vamos para o juvenil, para o infanto, sabe? Ou começando de baixo para cima até chegar no adulto depois. Assim, falta um pouco dessa conversa. E aí que vem a coisa da autarquia, né? A gente vai ter uma verba para pagar uma ajuda de custo para os atletas? Não é nem salário, hein? Eu não falo de salário, não. Falo na ajuda de custo. Sabe? Tem que ter uma política para isso. Não sei qual que seria a sequência. Talvez o infantil e o mirim, ele ganha um passe de ônibus escolar. Escolar não, passe de ônibus esportivo. Para ir de graça treinar na Cava do Bosque. Mas quem que é esse pessoal? São aqueles que passaram um determinado nível X, uma escolinha X. Sabe, qual que seria o segundo momento? Ele vai ganhar uma bolsa de estudo, não sei, sabe? Né? Ele vai ganhar uma ajuda de custo de 100, 200, 500, sei lá quantos. Não sei nem se é possível, se é permitido fazer isso. Mas tem que existir uma ascendência, um crescimento para ele poder chegar em tal lugar. Falar, se eu chegar até aqui, eu vou conseguir me virar com o esporte. Eu vou ter condições de ganhar 1.000, 1.500, 200 reais, 2.000 reais para poder sobreviver com o esporte. E isso não é alto nível. Sabe? Isso não é alto nível. Alto nível é muito mais caro que isso. É outro mundo. Então assim, mas nós temos essa condição? Eu acho que não. Nós não temos essa condição também. Por isso que é importante ter um secretário político para que busque junto à comunidade essa parte desse apoio. Nas entidades privadas, nas grandes empresas, nas lojas de comércio, enfim, que consiga fazer. Aí talvez a autarquia consiga vender placa de publicidade. Me parece que pela Secretaria de Esporte não é possível fazer isso. Eles não podem vender placa de publicidade lá dentro. Para frente tem que ter uma licitação, talvez, uma coisa assim. Mas com a autarquia, talvez seja mais viável fazer isso aí. Mais fácil fazer esse tipo de transação, vamos dizer assim. E também descentralizar, vamos dizer, de certa forma, essas frentes, né? Que você, com essa autarquia, você poderia ter essa Sim. captação e delegar, de certa forma, um nicho que também tem um comprometimento muito maior, porque vai envolver várias modalidades, né? Que seria o espelho para uma outra parte. Você quer ver vou falar que é slogan muito bonito? Na hora que você chega na Cava do Bosque, naquele portãozinho de entrada, está escrito lá, Escola de Formação de Atleta. A teoria, ela é maravilhosa, ela é linda. Quem ia para lá? Somente aqueles alunos que foram indicados. Indicados por quem? Professores de escola, os núcleos que a prefeitura tinha na época, tinha a Estação do Alto, o CSU da Vila Virgínia, o Jardim Independência. Então aquelas crianças que faziam parte das escolinhas de basquete lá, de voleibol, de judô, né? O técnico local, o professor vamos dizer professor para ficar mais fácil de exemplificar. O professor desses lugares escolheria 2, 3, 10, sei lá quanto atleta, enfim, e indicaria para fazer parte desse grupo de formação de atletas da Cava do Bosque. Aí lá na Cava do Bosque seria um técnico, vamos dizer assim. Então ele sai do professor desses núcleos e vai para lá para fazer parte do técnico. Você imagina uma criança saindo do núcleo, né? Falar assim, olha, eu fui indicado pelo meu professor para treinar na Cava do Bosque. Sabe, isso arrepia. Só fazer uma parte, Marcelo. Isso daí, a hora que você estava falando dentro da metodologia e tudo, eu estava me perguntando onde nós nos perdemos. Porque você teve algumas vezes na Cava, quando eu fui falar em alguns eventos, eu entrava na Cava do Bosque e eu me arrepiava. Eu fui campeão paulista por Ribeirão Preto, acho que foi o último título, acho que Ribeirão Preto nunca mais teve campeão paulista, é o Coelho, nós jogávamos junto, fomos campeão paulista em cima do paulistano, dentro de Ribeirão Preto. Nós entramos lá para jogar uma final. Você lembra disso, Marquinhos? Nós chegávamos na Cava do Bosque, até me arrepia, aquilo era um santuário para nós. E depois tiraram a minha equipe para fazer escolinha de voleibol lá dentro, com um secretário, que eu até nem vamos citar o nome. Ele acabou com aquela minha equipe, que você lembra. Eu trabalhava de forma voluntária ali com a secretaria, nunca ganhei nada, tiraram a minha equipe para fazer escolinha ali dentro. E eu via menina de sandália e calça jeans e minha equipe treinando no campus do Moura Lacerna. Então essas que são as coisas que eu falo, onde nós nos perdemos nesse meio,
Porque, igual você vê, pô, o menino foi indicado. Nossa, eu ia na Cava do Bosque antes, quando eu de jogar um vôlei para jogar um final de Campeonato Paulista, eu ia assistir meu irmão lá jogar. E eu não entrava naquela quadra. Eu assistia, era o Brasileiro, o Faé, o pessoal velho, e aquilo já me arrepiava. A Cava do Bosque era para, vamos dizer assim, uma coisa extremamente, assim, era uma coisa, para os, vamos dizer, os grandes, né? Os dos Olimpos, vamos dizer assim. E aí eu respeitava isso. E eu briguei, como você falou, por uma bolsa de estudo. Eu briguei para ganhar um tênis. E nunca eu saí daqui porque não tinha um passe de ônibus para me dar. E eu já era a seleção brasileira. Aí sim o João ainda falou: não, você sai. Eu fui para Pirelli. Mas porque não tínhamos passe de ônibus. Hoje a criança nem se motiva até com passe de ônibus. Você precisa botar ele dentro da Cava do Bosque, treinando com material. Então eu me pergunto: onde nós nos perdemos nesse meio? Às vezes fica essa colocação que eu falo: pô, tem alguma parte aí que eu não sei onde aconteceu a coisa que não está certo. Bom, uma parte só. Não, mas é só, deixa eu complementar também agora. Vamos. Que eu falo assim, quando você fala em essa formação, hoje eu diria assim que algumas entidades, e aí inclui a prefeitura, a Secretaria de Esportes também, ela está sobrevivendo graças a abnegados. São professores que colocam, sabe, a vocação acima de tudo. Quem participa de eventos vê como é que acontece, né? Tem equipe de voleibol que usa 6 bolas para aquecimento lá, né? Vamos dizer, cada dupla tem uma bola para aquecimento. E tem equipes jogando o mesmo campeonato que aparece com 2 bolas para aquecer as 12 pessoas. Então fazem 2 círculos e ficam tocando um para o outro, né? E esse é o aquecimento, né? E aí você pega uma outra escola do mesmo município que tem lá 12 bolas, lá, sei lá, para aquecer a equipe lá, praticamente 2 pessoas com cada bola. Então quando você pergunta onde nós erramos, acho que não está longe de descobrir isso aí, não. É só a gente voltar um pouquinho no tempo e começar a se aperceber, né, dessas mudanças que nós tivemos por tempo. Acho que o tempo ele foi meio cruel com a gente lá. Então quem está mais tempo na Cava do Bosque vai perceber que o tempo foi um dificultador para realizar ações lá dentro. Porque pessoas boas tem, e muitos professores ótimos lá. Funcionários de limpeza, pessoal da infra, pessoal da administração. Você vê um pessoal lá que realmente doa, pessoal que veste a camisa. Acho que eu gosto de falar isso aí, senão vai aparecer que daqui a pouco na Secretaria de Esportes só tem pessoas que estão lá encostados ou apadrinhados, né? Enfim. Não, lá tem muita gente boa, muita gente que trabalha e trabalha muito bem, sabe? E falta um pouquinho talvez de uma observação mais detalhada para poder desenvolver melhor o trabalho deles. Só um minutinho, fala no microfone, por favor. Alô, meu nome é Flávio Colucci. Tá aqui? Tá. Meu nome é Flávio Colucci. O meu questionamento é o quê? Quando vocês falam onde ela se perdeu, né? Eu também já lutei os jogos regionais e nunca recebi por lutar os jogos regionais. Hoje, se você não dá um dinheiro pro atleta, ele não vai, né? Eu tinha maior prazer de falar, pô, hoje eu tô na equipe de Ribeirão. A geração mudou, isso dificultou muito ou a falta de planejamento? O que você acha que pesou mais? Não, eu acho assim, o que mudou foi o tempo. Nas épocas antigas, a gente fazia questão de fazer parte da equipe de Ribeirão Preto. Então, se você não fizesse parte da equipe, falava, putz, eu perdi a chance. Eu podia ir para jogos regionais, lutar com os melhores da região. E se eu me classificasse, ia pegar jogos abertos. Que para mim é o pior campeonato de judô que tem no Brasil, é os jogos abertos. Por quê? Porque é o único campeonato que os atletas ganham dinheiro para disputar pela cidade. É o mais forte que tem. Você pegar, falou em São Caetano. São Caetano tinha a seleção brasileira. São Bernardo tinha a seleção brasileira. Santos tinha a seleção brasileira. E a gente ia lutar com eles lá. Você imagina que loucura que é. O Aurélio Miguel não é da minha época, mas imagina eu lutar com o Aurélio Miguel.
eu ia pra detonar ele. Ia perder em 10 segundos, mas não tem importância. É sangue nos olhos, sabe? É aquela coisa do atleta. Então, quando o Flávio fala assim, oh, judô, a gente ia por vocação, por vontade. Não, aí começou, né? A cidade, sei lá, X, oferecia um judogi, um kimono, uma roupa de judô, né? Aí o pessoal fala assim, puxa vida, eu vou pra lá, meu. Pra nós custa caro usar um kimono, uma roupa de judô. Né? Na época era aquele kimono trançado, não sei o que lá. Ah, Ribeirão não vai dar nada, vamos pra lá. Então começou essa coisa dessa briga, né? Nós perdemos um monte de atleta, o Coelho lembra disso. Perdemos na época o Talmo, né, de Barretos, né, pra São Caetano, acho que foi, né, Coelho? Por causa de R$50 no salário. A gente não tinha como dar R$50 pra ele. Aí o cara era não era a seleção brasileira, mas depois de 3 meses virou a seleção brasileira. Sabe, era pra reforçar a equipe do Coelho, deixa lá o rapaz de Medianeira lá, né, Coelho? O pessoal todo, né? Max também jogou na seleção. Então assim, aí eu falei, pô, o Lúcio fala assim, não, judô, né? É o tempo. Acho que o tempo houve uma concorrência, né? E uma concorrência, eu não vou falar que é desleal não, viu? Eu vou falar até que ela foi legal, porque começou a valorizar um pouquinho também. Né? Pô, o cara lutava bem, tinha que ter um retorno para ele também. Então quando você fala assim, hoje, qual que é a política das cidades que tem? O pessoal paga um salário mensal para o atleta competir pela cidade. Qual que é a crítica que eu faço? Tem atleta que não conhece a cidade. Então o que ficou para a cidade nisso aí? Então vamos dizer, Ribeirão Preto, não é o caso, mas vamos confundir Ribeirão Preto. Você contrata lá 4 atletas, 5 atletas da seleção brasileira. O cara não vem aqui em Ribeirão Preto, não faz um treinamento em Ribeirão Preto, não passa nenhum tipo de conhecimento, não desenvolve atletas nossos da cidade para treinar junto, até para ser como sparring, sabe? Eles estão em São Paulo. No dia dos jogos, eles vão para a cidade, vamos dizer que é em Matão, eles vão para Matão, competem, ganham o cachê deles, lá que foi combinado, e voltam para São Paulo, Rio, enfim. Quer dizer, nem por Ribeirão passaram. Então essa é a crítica que eu faço. Assim, tem que contratar? Tem. Acho que tem que contratar. É saudável contratar também. É importante que tenha a contratação. Até porque você tem uma formação aqui embaixo, que vai servir de espelho. Mas que eles venham para treinar aqui com a gente, fazer um camp, sabe, de 1 mês pelo menos. Mas que aí fica. Tá, o exemplo que eu te falo, o que aconteceu com o secretário que eu te falei na minha época? A equipe era de Ribeirão, o próprio Marcelo falou que era contrato de cavaleiro, eu cedi minha equipe, o secretário abriu mão, e aí ele contratou uma equipe por Ribeirão, perdeu para minha equipe, que eu fui para Cravinhos. Então essa talvez seja aquela situação, obrigado Paulo, aquela situação que a gente falou onde a gente se perde, que é aquele político que entrou para fazer politicagem. Porque ele falava sempre que tinha não sei quantas mil crianças fazendo voleibol dentro da Cava do Bosque. E toda aquela sequência que eu tinha feito em 6, 7 anos, depois daquilo perdeu-se tudo. Então, não vamos entrar nesse mérito. Acho que vamos voltar um pouquinho ao que o Lute falou. Sabe? Antigamente você lutava por prazer. Hoje você luta por prazer também. Eu tenho certeza que essa molecada tá lá competindo lá com o Silvinho, com o Kleber lá na seleção de Ribeirão Preto. Se falar, não vai ter nada, sabe? Se conversar direitinho, eles vão competir por Ribeirão com certeza. Eles vão ficar chateados, porque queria, né, uma ajuda de custo, né? Mas se você falar assim, ó, ninguém tá ganhando nada, nem o Mondar tá ganhando, eles vão com certeza com o maior prazer. Ponto. Isso eu tenho certeza disso. Agora, se uma equipe X ganha, outra equipe X ganha, aí não tá no dia de receber também, pedir também, pois isso não é normal. Então assim, um pouco é isso aí. Onde nós nos perdemos? É o tempo que eu tô falando. Então, nesse tempo nós nos perdemos. Só que a concorrência também é grande e muitas vezes é desleal. Então você pegar uma equipe de outra cidade aí, traz atletas do Mato Grosso, sabe? Traz atletas do Paraná. Por quê? Que não dá para buscar por onde eles participaram, né? Se já competiram durante o mês, durante o ano, né? O vínculo que eles tiveram. Então não dá para você provar isso aí. Tá? Agora, quando o cara compete no estado, fica mais fácil você provar. Ah, o Kleber lutou lá em Ourinhos, sabe? Pela academia lá de São Bernardo, sabe? Então eles não podem competir por Ribeirão Preto. Já está vinculado lá e assim por diante. Desculpa, Flávio. Ô Marcelo, você não acredita também que o que aconteceu? Vou dar o meu exemplo do judô, tá?
vocês viveram disso também, é mais fácil da gente entender também. A Cava do Bosque não era o treino mais forte do judô. Nas academias era um treino mais forte. A Cava do Bosque não tinha um treino mais forte. Tinha sim a formação do esporte, mas não tinha o alto rendimento. Por não ter o alto rendimento, eu nunca tive isso que o vereador Boni falou. Eu entrava na cava e eu arrepiava. Para mim era um treino até fraco. Tá. Né? Vinha lá as academias, o Palestra, São José na época, Katsuki e assim por diante. Né? Eu acredito, né, opinião pessoal, que a Cava do Bosque era para ser alto rendimento somente. A partir do momento que ela vira escolinha, ela se perde esse tesão de entrar num negócio diferenciado. Eu moro no Jardim Paulista, não acredito que o Jardim Paulista seria o melhor núcleo para você fazer escolinhas. Porque a periferia é um bom núcleo, mas até a molecada sair da periferia e ir para o Jardim Paulista, ela tinha esses núcleos começaram a não funcionar, ou a Cava do Bosque virou escolinha porque o núcleo não funcionava, ou por uma questão política? Eu vou te responder por mim, lógico, tá? Eu não tenho nenhuma procuração pelos outros. Mas eu digo sempre assim, que a Cava do Bosque, ela deveria ser um centro de excelência. Eu entendo como centro de excelência o lugar que se reúne os melhores atletas da cidade. O que aconteceu com o judô, no caso, e isso aí é culpa minha também, tá? Eu sou um dos principais culpados dessa coisa, eu digo. Por que eu digo isso aí? Na época existia muito bairrismo, muita coisa de academia contra academia, porque existia o campeonato regional, o campeonato paulista, né? E toda academia queria ganhar da outra, isso era natural. Então a arbitragem era feita pelos alunos da academia. Então era difícil você ter não ter uma certa briga, entre aspas, vamos dizer assim, né? Uma certa discussão para chegar nisso aí. Então ficava difícil. A academia que tinha dificuldade dos técnicos, professores entre eles, então dizer que eu não gosto do Kleber, a brigar com o Kleber. Meus alunos não iam competir lá, não iam treinar lá, aliás. Ficava difícil fazer isso aí. E até hoje ele é assim. Então o que falta pra gente hoje é um pouco de baixar um pouco a bola. Sabe, eu não sou o bom, não sou o melhor, sabe? E para mim que ser melhor, ser boa, eu tenho que aceitar pessoas que venham treinar comigo e liberar meus alunos para lutar com os outros. O que acontecia muito, né? Muito não. Acontecia assim na época, né? Inclusive aconteceu com alunos nossos também. Tinha academia que chamava nossos alunos para ir lutar lá, para treinar lá. Né? Tudo bem, pode treinar, vai treinar. Né? Só que aí havia um certo aliciamento. Vem competir aqui pela gente, que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo e tal. Você não precisa pagar para viajar, a gente vai ter. Gente, o nosso judoca é tudo mão dura, tudo ganhava pouco, né? Os alunos que treinavam não eram de elite. Né? Então, assim, pessoal que cinquentinha fazia falta. Então, se o cara falar assim, não, você vai ter a sua carteirinha da federação paga pela academia. Não, vai com Deus, vai correndo, porque a gente não tinha essa verba. Então algumas academias tinham isso aí. E isso aí fez com que se dificultasse esse intercâmbio de treinamento. Então o que o pessoal fazia? Não, você vai competir, vai treinar no Kleber, porque ele é meu amigo e ele não vai puxar atleta. Mas você não vai lá no Colucci, porque ele vai chamar você para treinar lá e vai te oferecer, e aí eu perco o meu aluno. Então assim, todas as academias cobravam mensalidade, você tem uma ideia. A Cava do Bosque não cobra mensalidade. Então o que acontece? Eu dava aula numa academia que era próxima à Cava do Bosque. Era uma concorrência difícil de se fazer. Porque a mãe chegava assim, mas aqui, ó, 600 metros é de graça. E aqui você cobra. Né? Mas eu falo assim, mas lá o trabalho é assim. Voltando então à sua pergunta. Eu acho que a Cava do Bosque tem que ter sim um trabalho gratuito. Ponto. Tá? Até porque faz parte desses 4 pilares que o Boni falou. Sabe? O esporte competitivo, o comunitário, de escolinha, tem que ter. Acho que é importante ter. O problema é que assim, quando você aceita alunos de qualquer classe social, você acaba com a academia. Né? Se você falar que vai, vamos falar, selecionar, não pode ser também, porque é um tipo de... Não dá, não tem jeito de fazer também.
Então, assim, também não sei como seria, né? Não sei como seria para se fazer isso aí, né? Mas eu acho que é importante assim, que a Secretaria de Esportes tenha uma conduta, um trabalho, uma metodologia de fazer esse tipo de meio de campo. Tá? Eu acho assim, que é importante, sim. É importante o trabalho social que é feito nas academias, pelos grupos, pelas entidades, tá? Mas é um cuidado que tem que ter para não se acabar com a academia de professores que vivem da academia também, né? Senão você vai ficar meio enroscado também, tá? Mas eu acho assim, tem público? Tem público a todo mundo, sim, tá? Existe um trabalho, existe até bem desenvolvido pelas academias, tá? O que falta agora é ter essa... É que no judô tem que ter uma hierarquia, tá? Então, assim, o japonês é meio chato para isso, né? O japonês gosta de hierarquia, né? O japonês gosta de... né? E o judô é muito isso aí também. A partir do momento que você começa a conversar com as pessoas, sabe, respeitar a hierarquia, respeitar a pessoa, respeitar o professor, a coisa vai bem. A partir do momento que o seu atleta não te respeita como professor, a coisa está enrolada já, né? Então tem coisa errada. Não é só no judô, qualquer modalidade. Imagina, você está dando aula de voleibol lá, um aluno, sei lá, briga com você, sei lá o quê. Se fosse lá em casa 10 anos atrás, minha mãe me batia de novo. Ela falou assim, seu professor te bateu, então você vai apanhar de novo aqui de mim, porque você fez coisa errada lá, né? Mas enfim, assim, é uma coisa... Hoje, não vou falar que você vai bater em alguém, mas para aluno te se indispor com você, é que tem alguma coisa errada. Não sei qual momento, tá? Não sei também dizer. Professor é culpado? Com certeza. O aluno? Com certeza. Mas também família, igreja e escola, que são os 3 pilares que eu falo que era a base da educação de anos atrás, tá? A gente tinha uma escola, na minha época era a escola estadual, que era perfeita, fantástica, sabe? Eu tenho assim, o maior orgulho de falar que eu estudei em escola estadual, né? Tinha minha família, sabe? Que foi meu alicerce também, de acompanhamento, sabe? E tinha a igreja também, né? Porque estava a igreja também, então tinha tudo isso aí. Então, quando eu brinco, falo assim, né? Se você chegasse em casa dizendo que a professora bateu em você, você apanhava de novo, é bem para aí mesmo, assim, né? É porque você fez coisa errada. A professora não ia bater de graça em você. Então, porque, né? Então, voltando pro Colucci lá, né? Acho assim, dá para fazer? Dá. Dá para acertar? Dá. Agora tem que mudar um pouquinho essa mentalidade. Eu acho que agora começa a aposentar os professores de judô mais velhos, estão aposentando, né? Quem sabe essa nova safra consiga fazer esse trabalho de relacionamento, sabe, de treinamento, de intercâmbio, que só assim vai melhorar. Cava do Bosque, para mim, tem que ser um centro de excelência. Quem é que vai para lá? Os melhores alunos. Quem é que vai dar treino? Todos os professores de judô. Sabe, não é para um professor, sabe, comandar o treino. Ah, você pode ter um coordenador assim, mas é importante que ele leve para lá outros professores para que possa ter, além desse rendimento, esse relacionamento com todo mundo, né? Então você pega lá o Zezinho, Zé Luiz, que davam aula na São José, sabe? Imagina hoje, no tempo de hoje, juntar todo mundo, os atletas bons, os veteranos principalmente, que, né? O pessoal mais jovem também, o pessoal do centro de excelência, por aquele tatame da Cava do Bosque, ele é maravilhoso aquele tatame lá, sabe? Coloca lá 100, 150, 200 pessoas, e para treinar com vários professores, não com um professor, com vários professores, não tem quem segure Ribeirão Preto, hein? Desculpa falar, qualquer cidade aqui da região não suporta Ribeirão Preto. E não precisa ter contratação de fora. Só com atletas de Ribeirão Preto, você consegue fazer tudo isso aí. Se pegar só pelo pessoal mais velho, né? Que está competindo aí nos Masters da vida aí. Sabe? Nós temos atletas com 60 anos sendo campeão mundial, campeão brasileiro, sabe? No Master. E treinou onde? Só treinou em Ribeirão Preto. Não treinou em outro lugar, não foi treinar em São Paulo ou no Rio, em grande centro. Quer dizer, tem alguma coisa de bom, tem muita coisa de bom aqui. Que falta a gente quebrar um pouco essas arestas e juntar o pessoal. Vou falar 2 coisinhas. Uma em relação aos Jogos Abertos. Eu acho que os Jogos Abertos andaram sendo super valorizados em função da parte da política e parte da imprensa, né?
Então, eu creio que os Jogos Abertos é uma grande competição formadora de atletas. Essa visão de Jogos Abertos, de contratar e ter ali os atletas olímpicos, eu acho que é uma das coisas que deturparam o esporte de maneira geral. Porque isso tira um pouco aquilo que a gente estava falando do atleta aí para desejar estar lá, né? Eu tenho absoluta convicção de que isso é verdadeiro. Então, os Jogos Abertos, por exemplo, não iria a equipe do Zé Roberto, iria a equipe juvenil da cidade de Barueri, não sei nem se ele está lá ainda. Tá lá. Então, a visão que eu tenho em relação a isso, eu acho que deve ser discutida, por exemplo, no caso de uma fundação, no caso de uma autarquia que vá cuidar do esporte com mais liberdade do que o governo e a Secretaria de Esportes, né? E importante é você formar atleta para que tenha exatamente isso que você falou. Quer dizer, o que o esporte, para que serve o esporte? Na verdade, serve para formar um cidadão, um indivíduo, de maneira plena, não só um grande atleta, né? Eu, como técnico, eu tirei jogadores da quadra e falei, vai lá, se matricula no cursinho, né? E eles saíram de lá, foram fazer grandes faculdades e hoje são ótimos profissionais. E teve aquele que ficou na quadra e foi um grande tenista, enfim, seguiu carreira. Mas, de qualquer maneira, eu tenho muito orgulho de que todos os meus atletas se tornaram grandes pessoas, né? Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é a escola. De alguma maneira, nós temos que incluir a escola nessa trajetória dos meninos, né? Não sei se você lembra lá que eu brigava muito quando eu fui secretário, porque eu queria que o menino tivesse matriculado numa escola e que ele tivesse frequência na escola, que fosse bom aluno. Era a contrapartida que eu achava que o menino deveria dar para a Secretaria de Esportes. Então, a política pública do esporte tem que ser definida pelos esportistas. Quanto ao judô, que você estava dizendo, que é o mesmo caso do tênis, são esportes individuais. Se a modalidade não consegue se acertar, quem vai perder? Eles mesmos. No final da conta, vai faltar aluno para todo mundo, porque a modalidade vai cair em ostracismo, concorda? Sim, sim. Então, se o vôlei se acerta e faz um planejamento legal, que tenha um comando, que tenha todas as faixas etárias competindo, se isso está acontecendo, o judô vai bem. E se o judô vai bem, é porque as pessoas, os técnicos, aquelas pessoas envolvidas na modalidade, estão conseguindo conversar direito. Sim. Então, essa aqui, em primeiro lugar, é isso. Agora, nessa fase de se formar esse conselho, de se formar uma política, de começar uma política a partir do zero, uma política pública de Ribeirão, que tenha bases consistentes para que um secretário que, como você disse, que tenha mais pendor para lá ou para cá, ou para formação ou para competição, que ele não possa mudar, porque a coisa que dá certo, as pessoas mudam hoje porque tem total liberdade, né? Perfeito. As coisas assim, o que eu mudei na Secretaria de Esportes quando eu entrei? Nada. Eu só fiz a coisa funcionar. Eu tentei fazer funcionar da melhor maneira possível dentro das condições que a gente tinha. Outros foram lá e não tentaram fazer isso. Tentaram fazer uma outra coisa. Quer dizer, a Secretaria de Esportes, a Cava do Bosque, ela pode ter escolinha lá sim, desde que a programação e o planejamento contemple isso. Agora, o ideal é que ela não tenha. O ideal é que todo o espaço e todos os horários sejam ocupados por atletas, a elite dos atletas de Ribeirão Preto. Sim, sim. Esse é o ideal. Mas hoje nós temos condição de ocupar a Cava do Bosque em todos os horários, em todas as modalidades que ali podem treinar com atletas com a elite? Eu creio que não. Eu acho que não. Ainda falta um pouco para a gente conseguir fazer isso, né? Essa é a minha ideia. Eu acho que todas as modalidades têm que conversar, têm que se acertar, fazer um planejamento, escolher uma cabeça, né? O brasileiro tem um pouco de problema em trabalhar em equipe também, né?
Todos temos. A gente fala assim que a dificuldade é da hierarquia, né? Exatamente. Você escolher alguém que possa encabeçar e montar uma equipe que dê uma estrutura para ter um retorno do trabalho. Tá perfeito, não, a ideia está perfeita, o conselho está perfeito, acho que nós estamos assim, falando a mesma coisa, vamos dizer assim. Tá? Eu só saliento assim, que os jogos abertos, ele é uma vitrine, não adianta, sabe? E é uma vitrine política, é uma vitrine da cidade. Por que São Caetano foi campeã 500 vezes aí nos jogos abertos? Por que colocou essa política? É política, vamos dizer, e é saudável, eu não sou contra. Agora eu te pergunto. Agora, não, eu diria assim, só para completar, eu diria o contrário. Eu diria que os jogos regionais, você pode colocar todas as cidades a participarem. Todas. Aí é a hora de mostrar o que a cidade tem para poder jogar. Aí ele vai jogar, vai fazer e tal, vai acontecer e vai ter uma equipe que vai ganhar. As melhores equipes aí iriam para os abertos, que seria um segundo plano. Tá? Eu só discordo um pouco do regulamento dos regionais e abertos, porque a cidade que é campeã geral leva todos os esportes para frente. Eu acho que poderia ser a classificação dos 4 primeiros. Sei lá quanto, não sei quantidade, mas sim, Entendi. ficar por cidade. Então, Ribeirão Preto, sabe, se for campeão geral, leva o judô que não ganhou nada, que não fez nada. Vai chegar lá, não vai fazer nada. Ou pior ainda vai ser, porque se não passou numa seletiva, não vai chegar lá. Aí que foi criado? Criaram a categoria, me corrigi com ele, A, B, C, livre, elite e tal, segunda divisão. Sabe, na minha opinião, virou uma anarquia isso aí. Porque o que a cidade fazia? Bom, se Ribeirão Preto vai na livre, eu vou na especial. Foge um do outro. Então, assim, isso aí pra mim foi um tiro no pé. Aí, assim, eu brinco, né? Tinha um chefe que falava assim, né? Olha, essa horta aqui tá bonita, mas tem uma árvore aqui, ó, né? Que tá tampando um pouco, né? Fazendo sombra pra horta, né? O cara falou que cortou a árvore, sabe? Falou, não, mano, não quis dizer isso, foi um comentário. Então, assim, às vezes o brasileiro vai pelo mais fácil, né? Corta pela raiz, né? Então, talvez um pouco é isso aí. Tá? Então, em relação a regionais abertos, eu acho assim, tem que fazer. Existiam joguinhos abertos do interior, que era para criança até 16 anos. Que para mim era... Hoje é juventude, né? Hoje jogos de juventude. Mas chamava joguinhos abertos do interior, que eu competia em Araçatuba com voleibol. Então, assim, o que é legal? Você tinha até 16 anos, uns jogos que você saía era o âmbito municipal, sub-regional, regional e depois o aberto do interior. Sabe, nossa equipe conseguiu chegar até lá no aberto do interior. Aí eu tinha uma briga grande com o Cezinha, do César, o professor César Dominiguetti, que é do César, tinha uma equipe de vôlei fantástica, e sempre as duas equipes estavam brigando lá para ir para frente. Aí eu consegui ganhar uma vez dele. Né? Eu joguei 4 vezes finais com ele aqui na regional aqui, sabe? E eu ficava para trás e ele ia para frente. Mas enfim, então eu falo assim, tem que ter uma política nesse sentido. Então, até 16 anos, existem joguinhos que vão descobrir atletas. Tá? Mas é ruim e é bom. Vamos dizer porque é ruim. 16 anos é uma idade limite para qual esporte? Para ginástica olímpica já é tardio. Já foi, tinha que ser. Sabe? Talvez para o judô está um pouco precoce. 16 anos é um pouco precoce, falar se o cara vai ser bom ou não. Talvez no voleibol é uma idade boa. Assim, é isso que a gente tem que ter. Várias políticas para se acertar. E tem que ter essa flexibilidade da modalidade. Exato, então, tudo isso aí, exatamente. Né? Você trabalhou com tênis, né? Assim, imagina alguma moleque com 16 anos falar que ele vai ser campeão mundial com 16 anos. Não sei se é muito cedo, mas enfim, assim, existem as suas peculiaridades, principalmente em relação à idade e sexo, para poder fazer isso aí. Né? Doutor Marcelo, nosso tempo é meio curto aqui, nós temos que pegar os conhecimentos do professor agora. Vamos lá, desculpa, né? Não, é que é bom que a gente se empolga, né? A gente se empolga, né? A gente se empolga nessas coisas. Não, mas pode participar também agora, porque é importante as referências que ele vai fazer em cima do contexto que a gente vai estar avaliando a gestão. Funcionário da Secretaria de Esporte, gostaria que você se identificasse antes pelo nome, o cargo que você ocupa dentro da Secretaria de Esporte, professor Cleber. Oi, eu não sou funcionário da Secretaria de Esporte, nunca fui. Eu tenho convênio com a Secretaria de Esporte através dos nossos projetos de lei de incentivo. Né? Trabalhei por 4 anos com o Centro de Excelência, que é um projeto do Governo do Estado. O Centro de Excelência é um centro de rendimento que acontecia no tatame da Cava do Bosque. E há 2 anos o governador não renovou
Então não Você não é funcionário nem mesmo Não. em parte de comissionado? nada. Nunca tive nenhum cargo na prefeitura de Ribeirão. Mas você tem a equipe de Ribeirão. Sim, Você é o técnico da equipe de Ribeirão. a Tudo gente bem? coordena. E tá, então você é o coordenador da equipe de Ribeirão. Quantos atletas hoje, atleta competindo pela equipe de Ribeirão você tem hoje? E se você tem um custo estimado dessa modalidade que a secretaria destina para a sua modalidade, por exemplo, em 2017? Quantos atletas você tem lá? Nós temos 80 atletas do projeto Rumo ao Pódio, que é um projeto de lei de incentivo federal. Esse projeto de incentivo federal é da Secretaria de Esporte? Não, é da nossa entidade. Não, faz sempre separado. Nós estamos falando como Secretaria de Esporte. Sim. Depois eu vou entrar dentro da sua associação, que é um outro padrão, é outra dimensão. Mas dentro da Secretaria de Esporte, alunos da Secretaria de Esporte que compete por Ribeirão Preto, quantos são hoje? São esses 80. Esses 80. 80 atletas. A Secretaria tem custo com os atletas? Paga esses atletas? A Não. Secretaria. Não paga. Nós temos uma verba de R$20 mil, que não é uma verba certa, É o que a Secretaria destina para para a gente estar jogando as fretando competições. ônibus. A gente usa com viagens, né, quando há necessidade. Então os atletas de Ribeirão hoje, eles são, vamos dizer assim, vinculados a um projeto que você tem com um vínculo de lei de incentivo estadual e federal. Exatamente. Tá. Você está ali, você passou por outros secretários, que esse trabalho eu lembro que você já vinha da administração anterior. Essa ingerência política, ela interfere no seu trabalho quando muda as gestões políticas, tudo que você mexeu sempre com a equipe de competição de Ribeirão. Sim. Isso interfere, essa ingerência política, dentro do seu trabalho? Eu tô desde os meus 16 anos, estou com 48 agora, já há 32 anos como atleta e como técnico de Ribeirão. Então eu passei por muitas gestões. E a partir do momento que você começa a fazer a gestão, você começa a entender melhor a máquina e como que funciona. Sempre tem mudança e sempre acaba dificultando assim a maneira de trabalhar. Mas não vejo tanto da parte política, eu vejo por realmente falta de espaço mesmo, né? Porque hoje o que falta é espaço para a gente poder realizar os projetos. Porque projeto de judô é sempre grande. O espaço que você né? fala é o espaço físico? Espaço físico. Hoje tem uma quadra, né, Coelho? Imagina todas as modalidades, né? Não consegue fazer. O tatame, nós temos o tatame da Cava do Bosque e nós montamos o tatame lá no Jardim Independência, no Centro Esportivo Manuel Câmara. Já há quase um ano que não tem energia elétrica lá. Que roubaram os cabos lá e até hoje não foi colocado. Onde que é que não tem energia elétrica? Manuel Câmara? No Manuel Câmara. A gente pelo menos não tinha, né? Só se instalaram essa semana. Nós montamos, havia uma sala, nós montamos um tatame e atendemos toda a população lá gratuitamente, com todo o material esportivo, RH, tudo através da lei do incentivo. Então, agora... Apenas cessão de espaço da prefeitura. Tá. Apesar de você ser hoje o técnico da equipe de Ribeirão Preto, pelo que eu vejo aqui, você desenvolve um projeto Corpore Sano, que eu já conheço, já fui de aberturas, condecoração, troca de faixa. Fala um pouquinho sobre esse seu projeto, quantos profissionais você tem envolvido, quantas crianças são atendidas, o que você fornece a todos esses que estão envolvidos. E aí eu fiz, né? Qual a contribuição da secretaria? No final você fala o que a secretaria tem a ver com isso tudo, que já foi praticamente respondido, né? Mas quantas pessoas você tem envolvido, profissionais? Quando nós começamos a fazer o projeto de lei de incentivo, começamos dentro da associação mesmo, 50 atletas. Um projeto bem pequeno. Daí a gente viu, nesse meio da lei do incentivo, uma maneira de resolver os nossos problemas. Porque a gente não conseguia sair, não conseguia fazer nada. Não conseguia aumentar a equipe, não conseguia material esportivo. Nunca conseguimos, é impossível. Então, começamos a aumentar esses projetos, né? Aumentar o trabalho, aumentar a visibilidade. Nós contratamos uma assessoria de imprensa. Essa assessoria começou a desenvolver um trabalho de marketing em cima, onde as empresas começaram a aparecer. São 4 projetos, são 3 de lei de incentivo estadual. São 2 estaduais e 2 federais, né, que nós temos hoje. E vem crescendo por quê? Porque a gente está realizando um trabalho bacana, um trabalho bem feito. São 13 profissionais que estão envolvidos em
todos os projetos. 13 profissionais você tem no total. Isso. E abrange quanto o número de crianças? Hoje, aqui Crianças em Ribeirão, ou aqui total? em Ribeirão, 1.960 Sempre em Ribeirão. crianças. 1.000? Não, hoje nós estamos em 8 cidades, né? Porque a empresa começou a nos procurar. Olha, eu faço parte do projeto, mas eu quero um núcleo aqui na minha cidade. Então hoje nós estamos em 8 cidades. Em Ribeirão são quantos atletas ou envolvidos? 1.960 atletas. E dentro disso tudo, o apoio, no caso, de uma secretaria, seria São esses 20 mil reais. que eles dão em termos de você possa. Isso a ano. gente usa para transporte. Ano. Tá. A gente usa para algum transporte quando a gente tem alguma dificuldade, assim. Porque nós temos também verba de transporte, alimentação, inscrição. É uma coisa que é notória, e todos nós sabemos, pelos anos que você tem de experiência, né? Paulo, o sargento já saiu, que também mexe com esse lado social, e pelo largo conhecimento que você tem, né? Como você analisa a atuação, no caso, da secretaria dentro dos contextos que a gente tinha visto aqui? Aqui não é, a gente não quer crucificar, não quer falar a ninguém, a gente está vendo pontos falhos, positivos, para a gente ver o que a gente pode direcionar dentro de uma gestão pública esportiva. Sim. Tá? Então, dentro desses contextos, quanto ligado, uma coisa que você tem muito forte, essa ação social que você faz através dessas leis de incentivo, e consequentemente você está fazendo uma escala de atletas da formação e já está levando também para a competição. Todas as... Então, como você analisa a atuação dentro da secretaria nesses aspectos social, competitivo e também na formação? Eu vejo que o atendimento está sendo bacana. Tem muita criança fazendo esporte. Eu sinto que vem de uma gestão de extrema dificuldade. Todo mundo sabe o que aconteceu. E eles estão trabalhando bastante para poder tentar mudar esse cenário aqui em Ribeirão. É muito difícil, mas eu acredito que está no caminho, sim. Sem recurso, né? Igual todo mundo sabe, né? Recurso muito baixo. Estão tendo dificuldade, mas estão lutando. Uma pergunta minha, assim, em particular. Você toca hoje com a lei de incentivo, o Marolo toca com lei de incentivo, o Desordo toca com lei de incentivo. E todos trabalham com a formação social. Se eles pararem, o que acontece? Vai ficar difícil, né? Eu acho que vai haver uma falência. Eu acho que sem dúvida nenhuma, porque é muito atendimento, esses projetos de lei de incentivo abrangem muita gente e com muita qualidade, porque o que acontece? A fiscalização é intensa, você não consegue executar um projeto razoavelmente bem, ou você executa muito bem, ou você tem a sua prestação de conta reprovada, e você não consegue realizar a outra fase. Então, ou você realmente faz... auditorias constantes, né? Constante, entendeu? Isso com relatório, com nome de atleta, endereço, telefone, eles telefonam para saber, olha, Boni, você recebeu realmente 2 kimonos trançados, um abrigo para viagem, camiseta polo para você representar a equipe, camiseta de treinamento, você está tendo preparação física, qual horário, até o horário da execução tem que ser discriminado no plano de trabalho. E esse horário pode ser fiscalizado a qualquer momento. Então, se você tem um núcleo lá para atender o social, por exemplo, no Jardim Independência, nós pegamos lá, não tinha nada, a não ser mato. Então, essa gestão, quando assumiu, fez a limpeza e tal, e é o que fez. A gente teve muita dificuldade no começo para poder colocar 90 crianças para fazer judô lá. Você imagina que a gente tinha o espaço, o RH, o material esportivo completo e faltando criança para fazer. Partimos para cima da divulgação, para os programas de televisão e rádio e tal, aí conseguimos. Porque a gente estava muito preocupado, já faziam-se 2 meses, no Jardim Independência, indo para 3 meses, Jardim Independência. E faltando 30 atletas para completar o quadro. Quer dizer, se a gente recebe uma fiscalização, você pode ser um fiscal que realmente entenda o que está acontecendo, mas ele pode entender que de repente você está fazendo corpo mole, né? Então a gente teve que... É diferente do que na Cava do Bosque. A gente abre, vamos supor, 2 horários lá, com 90 cada criança. 180 crianças, aparece 300 crianças lá. Então, mas independente disso, é seu projeto sendo instalado no Jardim Independência, onde a secretaria teve o papel de arrumar o espaço físico. Sim. E você que fez tudo, a implantação, exatamente, os professores, a verba, a roupa, lançamento, lançamento.
Tudo. E, inclusive as crianças também, que você falou que através de uma mídia de divulgação para que pudesse fazer a essa nossa captação. assessoria de imprensa, a partir do momento que a gente contratou uma assessoria de imprensa, começou a facilitar o nosso trabalho, porque a gente conseguiu um acesso maior nas mídias, e a divulgação do próprio trabalho, né? Uma coisa que você tem um espaço social que envolve várias cidades, como você mesmo falou, e procurado até por outras situações, até por causa dessas leis de incentivo que você já tem uma facilidade, como o próprio Sócrates Júnior tem, Sim. já de desenvoltura para poder elaborar e aplicar. O Danilo Terra também, sim, né? Desculpa. Uma coisa que eu queria te perguntar em termos dessas situações aqui. Por exemplo, você conhece bastante a região, outras cidades, você compete muito, eu vejo que tem bastante intercâmbio. Cidades que estão à sua frente dentro dessa modalidade, independente de material humano, fala assim, independente dessas cidades terem bons atletas ou não, o que eles apresentam melhor que nós? Se você pegar, hoje, por exemplo, até pegando o gancho do Marcelo, hoje cidades menores talvez fique até na nossa frente, né, Coelho? Porque ele não tem o profissional, porque não estão contratando ninguém. Então não tem a base, não tem a fase intermediária, não tem rendimento nenhum. Então ele pega um time de vôlei, contrata algumas meninas lá, participa, tem um resultado bacana, entendeu? E nem vai para os jogos abertos. E quando vai, pega 3, 4 da cidade. Então fica mais barato para o cara contratar e pagar. Hoje estão fazendo tudo isso, a maioria das cidades da região inteira. não, mas vamos pensar no âmbito assim, Secretaria de Esporte, competição, fora jogos regionais e abertos, que são competições, eu vejo, quando eu joguei o tempo todo, é aspecto muito político, eu vejo, né? Mas se você tirar dentro do contexto, Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa de Paulista de interior, de judô, a sua modalidade, como seria o Coelho jogando a PV, a Liga, Campeonato Paulista, é isso que eu falo. O que difere esse grupo que você está lutando, independente se são os regionais ou abertos? Entendi. O que dá de diferença, de repente? A diferença é assim, o judô não é igual, por exemplo, você escreve o time e vai participar de um campeonato paulista. O judô tem fase classificatória. Então existe um campeonato regional, um campeonato interregional. Pré-classificatórios, são pré-requisitos. Então enquanto está nesse regional aqui, é tudo aqui, tudo perto, o pessoal participa. Conforme vai crescendo, o atleta, só leva o atleta que realmente você sabe que vai chegar. Entendeu? Porque o custo é alto, né? Então a cidade, a prefeitura nega a viagem, nega Então aí uma das coisas que poderia se dizer, então, é justamente isso. Você, para ter um organograma de competições, o que falta é o custo para que você possa dar oportunizar para mais atletas as condições de tal E não é fácil, né? O judô é difícil você passar até mesmo da fase interregional, porque são competições bem... Só assim, por curiosidade, para você manter um projeto de lei de incentivo, onde subsidia tudo, como você dá o material, você dá professores ou pode ter monitores, tem uma noção que você poderia me falar mais ou menos, Boni, para 400 alunos, para 200 alunos, tem um custo X aproximadamente que você recebe uma lei o de social, incentivo? Os projetos sociais é mais barato, né? Porque o garoto recebe um kimono. É mais barato. É um kimono, uma mochila para transportar o kimono e uma camiseta do projeto, onde a gente vai estar colocando os patrocinadores. Então, é um projeto de 500 atletas, em torno de 300, 350 mil reais. Já do rendimento é mais alto. É menos atleta, né? Menos atleta envolveria uma outra situação. Hoje, que nem nós vamos fazer um lançamento, eu acredito que próximo mês, para esses 80 atletas. Eles vão receber quase R$ 1.400 cada um de material esportivo. Que é um kimono branco, um kimono azul, o abrigo completo, camiseta polo, camiseta de treino, bermuda. Mas isso tudo ligado ao esporte de competição. Esse é o rendimento. E isso tudo que você vai ter e vai acontecer é justamente com vínculo de lei de incentivo também. Sim, todos eles. Prefeitura não, nada. Bolsa Atleta, vamos perguntar a você que trabalha com isso, você fez parte também do conselho ou não? Não fiz.
Para você, ele funciona? Ou na sua modalidade ele funciona, o Bolsa Atleta? A nossa modalidade ainda está sendo resolvido como que vai ser esse ano. A gente ainda não... Né, tivemos reunião essa semana, eu acho que próxima semana acaba resolvendo. Mas outras modalidades já estão recebendo, né, que a gente ficou sabendo, então eu não posso te falar com propriedade do Bolsa Atleta, mas eu acho que é importante, porque facilita até mesmo nesse transporte, igual o Marcelo Irono citou, para comprar o passe esportivo, para comprar um suplemento para o treinamento, né, para esse pessoal que vai lutar os jogos, né, porque a Bolsa Atleta é direcionada para esse público, para esses atletas que vão lutar. E são vários atletas de várias academias, né? Realiza-se uma seletiva, igual sempre foi feito, né, Marcelo? Desde a época do Marcelo, sempre várias escolas, marca-se uma seletiva e tiram-se os melhores atletas. Dali está feita a equipe que vai representar Ribeirão. E é o que foi feito esse ano. E as academias têm se disponibilizado? Tem, sim. Tem algum comentário que tanto o professor Clébio ou Marcelo gostaria de acrescentar dentro desse questionamento de gestão pública? Você que convive com o social, convive com esse outro ligado à competição, que você vê que tem alguma coisa que poderia ser melhorado dentro, porque você está na prática. Eu sou totalmente a favor da Cava do Bosque ser o centro de excelência mesmo. Entendeu? Mas igual o Marcelo disse, eu acho que a gente não pode abrir mão da ociosidade. O tempo que está livre precisa ser ocupado. E aí dá para você fazer o social também, mas tem que ter um planejamento bem feito. E passar isso, né, para essa molecada que está vindo, ter um modelo de onde que ele vai chegar, né? Então ele saber que quando ele fizer parte da equipe de Ribeirão, ele vai ter uma bolsa atleta, ele vai ter um uniforme bacana, um material esportivo que ele recebe, um uniforme, um kimono. Isso daí motiva muito a meninada. Duro, né, que a gente vê essa colocação. Então, na época do Marcelo, eu tinha o horário da 1 às 3 para treinar o infantil e o juvenil, que era o horário que a quadra ficava fechada. Porque fora isso, depois já entrava o futsal, tinha equipe, o vôlei da Recra, que era a equipe principal, tinha o basquete. Então, da 1 às 3 eu treinava meu infantil e meu juvenil, que era o horário que a gente jogava Paulista. Eu fui terceiro do Paulista aquele ano, uma equipe de altíssimo nível. Entendeu? É isso que às vezes a gente vê, realmente tem que ter não pode ter horário ocioso, acho que tem que ser aproveitado, né? Mas é o duro que você falou, né? Às vezes a gente voltar a criar essa cadeia, né? Com os horários. Mas tá bem ocupado lá, Cava, viu? Tá muito bem ocupado, né, Coelho? Tá difícil. Então, em relação a espaço, eu aprendi uma coisa com o Dr. Otávio Barraquini, que foi presidente da Recreativa. A Recreativa tinha 3 quadras de tênis. Ele foi lá e construiu uma 4ª. Aí ele falou, poxa, todo mundo, o senhor resolveu um problema, professor. Ele falou, não, eu criei mais um. É verdade. Mas com esse orçamento que nós temos, acho que se tiver outro polo esportivo, vai ficar muito mais difícil fazer a gestão ainda, né? Porque já não consegue nem agora, né? Imagina com novos polos. Fala no microfone. Dentro dessa realidade de incentivo, você ter mais espaço ajuda muito. Com certeza. Dentro dessa realidade, se for trilhar por esse caminho, ajuda demais. Né? E também, eu também, assim, uma sugestão bacana é esse pessoal que está trabalhando com o projeto de lei de incentivo, o próprio Coelho que está aqui, né, já me procurou, eu me coloquei à disposição para ajudar. Nós precisamos de mais gente fazendo isso. Agora, não adianta a gente ter todo mundo fazendo o projeto, porque nós não temos empresa para isso. Daí sim teria que entrar os gestores da cidade, né? Essa parte política, através de uma reunião grande com empresários, explicar o que é o projeto, o que é a lei de incentivo, como que funciona, porque muitos têm medo disso, né? O cara chega para o contador dele e fala assim, olha, vamos trabalhar com a lei de incentivo? O cara fala, não, isso dá muito trabalho, cara, isso aí... Nem sabe. E ele não sabe que em 30 segundos ele gera uma guia e faz um depósito na conta do governo e a prestação de conta dele não muda em nada. Simples, entendeu? Simples demais. Uma das coisas que o Sócrates Júnior falou que é importante quando você vai
fazer uma aproximação de uma empresa, leva junto e fala, ó, chama seu contador. Porque a hora que você explica o trâmite, vai muito simples. A gente trabalha dessa forma. O dono da empresa e a pessoa que vai falar o sim ou não e o contador. Exatamente. Porque os contadores desconhecem como funciona, né? E isso basicamente cai no trabalho. colo deles, dá trabalho para eles. Na cabeça dele dá trabalho. Dá trabalho. Você vê, a empresa tem que estar cadastrada no sistema para poder fazer abrir mão do imposto. Nós temos eu mando um e-mail para você, o passo a passo para você cadastrar a tua empresa. 5 minutos. A partir daí, você recolhe o imposto de 3 meses atrás, calcula 3%, faz o depósito na conta do governo, já emite um recibo, está feita a prestação de contas dele. É simples demais. Professor Marcelo? Não, eu acho que parabenizar essa criação desse conselho. Acho que como um conselho consultivo, né? Acho que é importante que tenha uma ação direta com a Secretaria de Esportes e com todas as secretarias, inclusive da educação, né? Tem que ter um contato muito próximo. Estou lembrando agora que nós perdemos uns jogos porque a educação não conseguiu liberar as escolas para que servisse de alojamento, né? Acho que foi mais ou menos por aí a coisa, né? Então faltou uma conversa mais simples, mais num nível, né, de secretários, né? Um nível mais alto até. Mas é que esse conselho, bem estruturado, em deliberativo, em consultivo, né? Dando toda essa segurança para um secretário trabalhar, para a equipe da secretaria trabalhar. Acho que vem de encontro ao que todo mundo está querendo aqui. Acho que está todo mundo pensando nesse sentido também. E aproveitar essa experiência adquirida por essas pessoas que estão fazendo parte desse grupo de apoio aqui a esse conselho de vocês aqui também. Tá? Essa auditoria, como é que seria isso aqui? Uma comissão de estudo. Uma comissão de estudo, tá? Então, parabéns por essa realização. Fico muito contente, o Marcelão aqui, né? Marcelo, obrigado por você me ouvir falar aqui, né? Prestigiar, né? Mas, enfim, deixar meu carinho por você, sabe? Aprendi muito com você, né? Porque você esteve lá na secretaria. É uma coisa assim que é bem gratificante ter esse pessoal aqui. E dizer que, assim, que acho que o caminho é esse aí mesmo. Se faremos uma autarquia, se faremos uma fundação, não sei também qual que é o caminho melhor para se fazer, mas acho que no momento em que as ideias estão sendo levantadas, plantadas, né, estão sendo aguadas, vamos dizer assim, lá na frente a gente vai ter um produto, uma colheita muito importante, que vai ser essa melhoria do esportes. E é o que o Marcelo também falou, que eu achei que é interessante, assim, o que você plantar que está dando certo, dificilmente alguém que vai chegar vai conseguir tirar. Tá? Já aconteceu de pessoas, né, secretários chegarem e falar, isso aqui não serve, não presta, e corta, e não apresentar nada de, pelo menos igual, para colocar no lugar. Tá? Outros, não sei se mais sacanas ou não, apenas trocam de nome, né? Para fugir um pouco daquilo que o antecessor fez, né? Ele continua fazendo a mesma coisa, só que muda de nome para poder dar sequência. Mas pelo menos não acabou com o trabalho, né? Vamos dizer assim. Mas é importante que tenha essa união. Acho que essa união, e aí eu falo com o Kleber também, né? Que falta no judô nosso, tem um pouquinho mais dessa união também. No dia que a gente conseguir fazer com que todos olhem, né, com esse mesmo objetivo, né? Não para o mesmo lado, mas com o mesmo objetivo, né? Porque olhares diferentes é importante a gente ter todo momento, até para poder amadurecer melhor as ideias e clarear as ideias de quem está aplicando no momento também. Acho que a divergência é importante ter, né? Mas que tem aquele mesmo objetivo em todo mundo. Então, para vocês, parabéns por essa iniciativa, né, dessa conversa com todo mundo aqui. Obrigado de novo, desculpe por me prolongar demais, viu, João? Foi sem querer. Antes de nós terminarmos, eu quero agradecer a presença de todo, Marcelo mais uma vez, já tem contribuído muito, tenho certeza que vai contribuir muito mais no decorrer. Já deixar aqui em aberto o convite, eu vou passar para todos, pessoal que tem daquele grupo da Unisport, vou passar para o Marcelo, o Kleber já justificou que vai estar ausente, que ele vai estar numa etapa de competição no Ipanema, mas você já está consciente,
vou passar para o Irono. Nesse sábado, eu acho que é importante, nós temos o grupo da Unisport, que o pessoal todo está envolvido, o Marcelo praticamente também já está envolvido. Eu vou fazer um convite pessoal para que possam vir para a gente fazer uma reunião com todo esse grupo, onde envolve praticamente todas as lideranças quase que da nossa modalidades esportivas de Ribeirão. Não, o judô, o vôlei, basquete, ex-atletas, Silvana Campos, o Dado. Então eu acho que é importante que a gente possa nos reunir e mostrar quais são as diretrizes que nós estamos direcionando e aonde a gente pretende chegar com isso tudo. Porque eu acho que todo mundo junto e consciente a gente vai ter conhecimento da gente fazer, quem sabe, uma engrenagem que depois por si só rode. E aí a gente pode mudar esse aspecto de Ribeirão Preto. Então já estou, vocês que estão aqui presentes, aos que nos assistem também pela TV Câmara e depois pelo YouTube, eu vou estar passando esse convite, vai ser sábado às 10 horas da manhã aqui no plenário, ok? Agradeço a todos pela presença, Luiz Fernando pela paciência mais uma vez, e obrigado a todos aqui presentes. Declaro encerrada a reunião. Muito obrigado.